Olá, estamos aqui para gravar mais um podcast do nosso canal iCastCast e solicitamos que vocês deem um like e se inscrevam no canal. O assunto de hoje é a correção e nós pegamos alguns textos sobre esse tema. É um tema muito caro para a igreja que nós não estamos vendo assim muita gente falando sobre esse assunto, né? A gente gostaria primeiro de. Porque o que acontece hoje é muito difícil, dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, a gente entender o valor do que é uma correção. Quando um pastor corrige alguém, quando um pastor disciplina alguém e essa pessoa às vezes é colocada de lado no ministério à parte para poder se recuperar de alguma coisa que está acontecendo, né? Então, é um tema fundamental, porque todos nós somos seres humanos e passíveis de sujeitos a errar, e a correção é a forma que Deus encontrou, né? Através da sua autoridade, soberania, e através da autoridade dada aos seus ministros, para que nós possamos nos desviar de um mau caminho, ou de ideias próprias, ou de algum engano no nosso coração, e poder continuar com o nosso coração puro e nosso espírito reto diante de Deus. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele tem o seu método de trazer a nossa compreensão, o nosso entendimento, uma forma melhor de, de proceder, para que nós possamos crescer como cristãos. E a Bíblia nos ensina, e eu vou ler alguns textos, sobre esse tema. Provérbios 1, 23. Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Isso está na versão da Nova Almeida atualizada. E agora na nova versão internacional, assim: se acatarem a minha repreensão, compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos e lhes revelarei os meus ensinos. Então, hoje tem sido muito falado nessa teologia icônica sobre presença, sobre intimidade com Deus. Então, aquele que pretende ser íntimo de Deus, ele vai ter que se alinhar com a intenção do Espírito. E esse alinhamento ele pode ser, eventualmente, até bem doloroso. Então, durante a nossa vida cristã, a nossa peregrinação nesse mundo, Deus nos corrige para nós não sermos condenados com o mundo. Então, ele vai trabalhar nas nossas vidas assim como o oleiro trabalha no vaso. E se for necessário quebrar e fazer de novo, ele vai fazer isso. Então hoje as pessoas às vezes chegam com muitas ideias próprias na casa do Senhor e que a gente observa que as pessoas estão muito assim, eu acho isso, eu acho aquilo, mas a gente vê que não tem consistência muitas vezes na fala. E a Bíblia também ensina como tratar essas situações. Então deem ouvidos à minha repreensão, e eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Então, o entendimento da palavra de Deus ela tem relação com uma vida prática. Sem vivência do lado de Deus, sem vivência com Jesus, você não vai conseguir ter uma compreensão do que a Escritura diz, porque aquilo vai ficar lacrado, fechado. Você entende mentalmente o texto,
mas o texto acaba não atingindo o coração. Muitas pessoas têm conhecimento bíblico no sentido de compreensão bíblica muito maior do que eu, por exemplo. Me coloco nessa situação, né? Sou um mestrando em teologia, estou recém começando o meu estudo de teologia, mas a vida cristã ela precede essas questões relacionadas ao conhecimento da palavra. A gente tem que pensar nisso como um círculo, né? Um círculo de compreensão em que eu vivo e compreendo através da vivência. E vou na palavra e a palavra me ensina e a partir dali isso gera uma nova vivência e assim Cristo é novidade de vida. Sempre algo novo acontecendo na vida do cristão. E Deus repreende quem ama e corrige os seus filhos, né? Porque se a Bíblia diz que se nós ficamos sem correção, então nós somos bastardos. É o que a Bíblia fala. A gente tem que entender a época em que a Bíblia foi escrita, né? E todos nós queremos estar em maior proximidade de Deus. E para isso nós temos que acatar essa correção, né? Acolher a correção como algo bom. Não podemos olhar a correção como algo ruim, é como um remédio amargo, que muitas vezes na boca vai ser ruim, mas vai gerar uma cura no interior. E nós perdemos esses parâmetros de critérios das veredas antigas de Deus desde a nossa saída do Éden, com aquela perda daquela comunhão íntima, né? Quando o homem passa a invocar o nome do Senhor, porque Deus já vai ficando distante com a quantidade de pecados que a raça humana vai cometendo. E aí Jesus vem e restaura esse acesso e essa amizade de comunhão. Mas muita coisa precisa ser corrigida. Porque nós ficamos como ovelhas que não têm pastor por muito tempo. E de repente nós reconhecemos a voz do pastor e agora o pastor precisa tratar as nossas feridas. E muitas vezes as nossas feridas são corrigidas pela repreensão do Senhor. A correção é uma forma de nos aproximar, né, da santidade que Deus exige. Então, a correção vai providenciar que os nossos caminhos tortuosos eles se tornem retos. E se o Espírito Santo habita em nós, nós somos morada dele, somos templo dele. Então, ele tem a posse. Se tem posse de todas as almas, como diz em Ezequiel 18, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. Se tudo está na dispensação do Senhor, se tudo pertence a Deus, quanto mais as almas do seu povo. Porque diz lá em Salmo 95, 7, porque ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, e ovelhas conduzidas por sua mão. Então tudo pertence a Deus. Né? Porque foi ele que colocou o fôlego de vida em nós. Então, a correção é algo importante. Nós vamos falar dos meios de correção, das formas de correção que Deus escolheu para nos aperfeiçoar. Então Deus nos corrige, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E acatar a repreensão é acolher, obedecer, cumprir, é reverenciar a forma que Deus escolheu para nos fazer bem. Né? Então ninguém pense, né, que é possível viver a vida cristã sem a correção. Porque se a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, como disse Jesus, isso está sugerindo um certo desconforto no percurso da peregrinação. Então, se eu vou passar por um lugar estreito, muitas vezes eu tenho que
né, ficar de lado para passar, eu preciso, às vezes, passar primeiro um pé, passar depois o outro, a cabeça, né? Lugares estreitos e apertados não são fáceis de, de passar. Então, isso sugere esse desconforto, e esse desconforto, muitas vezes, vai ser causado por essa correção. Porque aí Deus nos tira do molde do mundo e coloca no molde dele. E os parâmetros dele são firmes. E não, eu vou dizer para vocês, não é fácil se enquadrar nos parâmetros do Senhor. Né? E aí, as formas de correção que a gente poderia mencionar são as formas negativas e as formas positivas. Fiz essa divisão. Por exemplo, a admoestação, né? No dicionário significa avisar alguém da incorreção do seu modo de agir, ou pensar uma imprecisão, uma inexatidão na sua forma de pensar, ou sobre a doutrina, ou sobre a vida. E você adverte alguém sobre algo de maneira branda. Tá? Então, a admoestação é assim: ô irmão, não faz isso, por exemplo. Uma forma branda de conversar com o irmão. Ó, irmão, não é assim. Ou a Bíblia não diz assim. Uma forma leve de expressar um descontentamento com algo, ou de querer que haja alguma mudança. E a repreensão já é uma admoestação enérgica, uma advertência, uma censura. Então ali já é algo um pouco mais radical. E a disciplina é um castigo, uma punição. Exemplo, um pastor que peca, ele fica fora do ministério, ou uma pessoa que falta muito nos ensaios do grupo de louvor, e aí ela é colocada de lado, fica no banco, como a gente diz, né, popularmente. Então essas já são formas mais radicais de falar. E que correções seriam as correções positivas, né? É o redarguir, por exemplo, dar uma resposta argumentando. Então você dá uma resposta, faz uma argumentação, e isso tentando convencer que o seu argumento seja consumido pelo seu interlocutor. E a exortação, que seria dar estímulo, animar, estimular, elogiar uma pessoa, por exemplo, que está fazendo algo certo. Você está promovendo, digamos assim, uma continuidade de algo. Né? Às vezes uma pessoa que está cansada, está desgastada, você vai falar com aquele irmão, por exemplo, vai dizer: ó, irmão, você vem fazendo um bom trabalho, eu sei que está difícil, está pesado, mas, né, o que puder te ajudar. Então, assim, uma forma de participar. Aí, no caso, já não seria tanto uma repreensão ou algo assim, mas uma forma de animar a pessoa a continuar. Como Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Confirma os teus irmãos. Então, essa atitude de confirmação dos irmãos. Amar e confirmar, né? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, né? Confirma os irmãos, né? Então, ali, Jesus está falando da exortação como algo positivo. Então, esse é o entendimento que nós queríamos trazer hoje. E estamos aí à disposição. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigado.